Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate esta semana falando sobre relações trabalhistas, de maneira geral. Em outros programas falamos aqui sobre questões jurídicas, enfim. Hoje vamos falar especificamente sobre a relação entre empregador e empregado, não é? Levando, logicamente, o ponto de vista sociológico, né, e não jurista, como já foi tratado em outro programa aqui. Mas para falar sobre esse assunto, vou apresentar os nossos convidados. Primeiramente, o vereador Vico, novamente aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, vereador. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes. É uma alegria poder debater com os ilustres debatedores que estão aqui, representando o CDL, a Universidade Federal, com o nosso colega vereador Luiz Galassi. É uma alegria poder contribuir de alguma maneira para que a gente possa levar informação ao nosso público, conversar com as pessoas de Uberlândia, porque eu acho que o programa, ele acima de tudo, ele é educador, ele é instrutivo e cabe a gente poder levar então informação a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, é bem esse o nosso objetivo mesmo, levar informação, conhecimento, conscientização para o nosso telespectador, para a população de Uberlândia e região. Aqui, o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Cícero Novaes, primeira vez participando conosco aqui. Muito obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço aqui a presença e o convite. Eu acho que esse é um momento interessante para que todos nós que, digamos, fazemos parte aí da sociedade de Uberlândia, a gente possa colaborar para essa relação importante que é o empregado e o empregador, e principalmente na área nossa, né, que envolve o comerciante, o lojista, né, e que todos eles precisam realmente de um ambiente tranquilo para interagir. Bom, muito obrigado, então. Aqui o professor sociólogo Edilson Gracioli, professor da Universidade Federal de Uberlândia, sempre, né, contribuindo, que a gente vê pela mídia, sempre levando explicações, não só em relação a esse tema, mas outros temas também relacionados à sociedade. Edilson Gracioli, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Fernando, colegas aqui do programa. Eu costumo dizer que, embora a maioria das minhas inserções na televisão, na mídia, sejam relacionadas à questão da política, na verdade nós temos uma verdadeira cachaça, que é a sociologia do trabalho. Eu tenho uma formação de longa data, desde 1986, quando ainda fazia graduação, era na linha de pesquisa, trabalho e sindicalismo, e a sociologia do trabalho é o meu métier primeiro como pesquisador, professor da universidade. Então tem bastante conteúdo para contribuir conosco aqui. Estamos aqui para aprender. O vereador Luiz Cláudio Galassi, primeira vez conosco aqui no Câmara Debate, agradecer primeiramente essa disponibilidade de vir aqui. Muito obrigado. Logicamente que sempre é muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui. Muito me honra ter recebido o convite e é um prazer enorme estar presente junto aos colegas, meu amigo Vico, meu amigo Cícero, né? Você, Fernando, o sociólogo Edilson. É um prazer enorme. Bom, poder contribuir. Nós que agradecemos. Como eu disse anteriormente, em outros programas nós levamos aqui o tema para o lado da questão jurídica, né? A relação empregado-empregador em termos jurídicos, mas aqui em termos sociológicos, né? Vamos dizer, no contexto histórico. E eu começo pelo professor aqui. Essa relação, né, entre empregado e empregador, ela sempre foi meio apimentada, vamos dizer assim, ou antigamente era mais tranquilo, tinha uma relação mais humana, digamos assim? Bom, nós vivemos uma sociedade estruturada em torno de uma relação chamada capital. Então, empregador e empregado são personificações dessas relações. Empregador é a personificação do capital, o trabalhador é a personificação da relação de trabalho assalariado. Se nós pensarmos nas origens, o trabalho assalariado no século XIX não tinha sequer as proteções legais e sociais. Foi decorrência das lutas operárias, dos sindicatos, muitas vezes de inspiração socialista, anarquista, que empurraram a ordem social vigente para um patamar de proteção do trabalho. Então, capital e trabalho, por mais que haja uma retórica de harmonia, capital e trabalho são interesses colidentes. Eles podem se dar num ambiente de truculência ou de
consolidação de um patamar mínimo. Né? Então, para traduzir isso em termos práticos, jornada de 8 horas, direito de férias, descanso semanal remunerado, tudo isso não caiu do céu. No início do século XX, mesmo no Brasil, as jornadas de trabalho eram de 12, 14, 16 horas, inclusive para trabalho feminino e infantil. Tudo isso foi alterado e nós temos ainda a vigência de uma relação de assalariamento. Hoje é muito comum as empresas utilizarem uma terminologia que tenta ocultar essa estrutura fundamental, chamando os assalariados de colaboradores, de associados. Mas são termos que mistificam o essencial: compra e venda da força de trabalho. É claro que o patamar a que se chega, a que se pode chegar, por vezes é um patamar mais civilizado, digamos assim, né? Mas nós temos ainda hoje, muitas vezes, relações aviltantes, relações de superexploração da força de trabalho. Então, tudo depende do patamar de capacidade de organização, de mobilização por parte dos trabalhadores e de capacidade de inteligência por parte do capital em saber como é que vai ser exercida essa relação de assalariamento. Vai ser exercido na base da truculência ou em padrões, digamos assim, mais aceitáveis, que assimila demandas daqueles que vivem da venda da sua força de trabalho. Então, para começo de conversa, a contribuição que a gente traz é quanto à natureza do que estamos falando. Empregador e empregado são personificações de relações sociais, capital e assalariamento. Bom, o Cícero, a gente fez questão de trazer aqui um representante da classe empresarial, no caso, principalmente os lojistas, que é bem forte na cidade de Uberlândia, o comércio, e para ter esse ponto de vista aqui do empresário, que na maioria das vezes ele é meio que mal compreendido, né? Uma relação, não funciona sem o outro, existe uma simbiose ali entre empregado e empregador, que os dois se complementam e a roda gira, vamos dizer assim. O que eu posso comentar, e acho que é um caminho que está bem claro hoje em dia na sociedade, é que essa relação empregado-empregador, ela parte do princípio de que as oportunidades hoje em dia, considerando as leis que existem, as relações e tudo mais, elas levam para uma nova análise. O empresário, ele pensa realmente em ter uma melhoria da sua produtividade. Agora, como fazer essa melhoria se o empregado, digamos assim, não participa ativamente, como se aquela empresa que ele trabalha, que ele passa lá, vamos dizer, a maior parte do tempo dele, porque afinal de contas, a pessoa que trabalha 8 horas por dia numa empresa, ele tem um tempo menor para a família do que na própria empresa. Então essa situação faz com que o empresário hoje em dia pense diferente. Ele entende que ele precisa da parceria com esse empregado. E aí ele acha que é importante dar a esse empregado aquela situação onde ele se sinta em casa, ou seja, ele tem que gostar da empresa como se ela realmente fosse dele, em conjunto com o empregador. Ele precisa, digamos, participar com essa força de trabalho que, evidentemente, ele tem. Mas se não houver uma regência por parte do empregador, ele não vai conseguir tirar aquela situação de satisfação do empregado, de cumprir os seus objetivos. Eu acho que essa parte muito dura entre dizer assim, é o capital de um lado, é o assalariado do outro, isso aí remonta um pouco ao início do século XX, que foi quando houve início dessa revolução, essa dicotomia muito dura entre socialismo e capitalismo. Não existe isso na realidade como no ser humano. Isso foi inventado no final dos 1880, 1890, que aí deram o nome, capitalismo. Depois veio, logo em seguida, com Marx, a terminologia de comunismo. Só que isso é igual preto e branco. Existe aí entre o preto e o branco todo um caminho que é cinzento. E é o 8 e 80. Então eu acho assim, a gente hoje em dia tem que pensar de forma positiva, porque o 40, o 50 é muito melhor do que o 8 ou 80. E na medida em que você trata o seu funcionário como um parceiro, como alguém igual, alguém que está lutando junto pelos mesmos interesses, que no fim é fazer com que a empresa dê certo e continue aquela relação
inteligente entre as partes, é isso que eu acho que a gente deve conduzir, porque quando tem muita interferência, ou muita legislação específica, ou muita briga, ou muito desgaste, quem perde são os dois lados. Bom, historicamente vem evoluindo e caminhando para que haja esse equilíbrio, que ele disse do 8 a 80, o 40 está ali no meio, seria interessante. Está caminhando para isso? Olha, eu diria que o patamar em que as relações entre capital e trabalho se dão pode ser mais civilizado ou menos civilizado. Agora, pegando a categoria analítica já mencionada aqui, produtividade. O que é produtividade? É tempo, produção por tempo, produção por número de trabalhadores. É sempre uma relação matemática. A produtividade é a categoria que expressa o quê? Quanto uma força de trabalho vivo durante uma jornada vai produzir. É isso. Essa relação não mudou. Quer dizer, não se trata de uma construção ideológica, capitalista, socialista. Eu não estou falando disso, eu estou falando da relação entre força de trabalho e proprietários dos meios de produção. Hoje, por exemplo, o que é que predomina no mundo empresarial? A tentativa do pagamento de uma parte fixa da remuneração pequena e uma parte cada vez maior condicionada a desempenho, a obtenção de metas, a gratificações, correto? Acho que não há dúvida quanto a isso. Inclusive, o Estatuto da Participação em Lucros e Resultados passa por aí, a PLR. Muito bem. O que é essa modalidade da remuneração com uma parte grande de gratificações? É um nome novo para o salário por peça que existia no século XIX. O salário por peça é o seguinte: você ganha quanto mais peças produzir daquele tipo de produto ou serviço. A lógica é a mesma. A retórica mudou, mas a lógica é a mesma, né? Um outro aspecto permanente: o empresariado nunca quis legislação que protegesse as relações capital-trabalho, sempre procurou ter o Estado fora disso. Quanto menos interferência, mais harmonia podemos ter. Não é verdade. É que quanto menos proteção social e legal houver, mais facilmente um lado da relação pode impor a sua dinâmica, a sua lógica. No centro das relações entre capital e trabalho está a jornada de trabalho. O tempo útil de trabalhador. E para fechar, entre o 8 e 80, tem o 40, tem o 50, tem mesmo. É verdade isso. Só que os pilares dessa relação continuam os mesmos. Quem é que é proprietário dos meios de produção, quem é que vende a sua força de trabalho, sob as várias funções. Quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando do trabalho operário, nós estamos falando do trabalho socialmente combinado, que está presente na indústria, no comércio, no setor de serviços, etc. E os vereadores, né? Vocês se sentem empregados do povo? Antes de te responder a isso, eu acho que o tema é muito complexo e nós não vamos aqui nos ater em questões legalistas. Nós estamos falando de uma evolução da relação entre empregado e empregador, e bom que estamos do século XIX até hoje, para a gente chegar, eu acho, a discutir uma questão de mudança de comportamento. Eu acho que, entendo e tenho quase que certeza, o senhor vai confirmar aqui comigo. A grande força geradora de trabalho hoje não são as grandes empresas, são as micros e pequenas empresas. Perfeitamente. Procede? No mundo atual, são emergentes. São ex-funcionários, alguém que vem na força de trabalho, que sabe muito bem que quer produzir, que quer crescer, que quer ter ganho de capital. E eu acho que a gente tem que mudar, então, ou tentar trabalhar a discussão da mudança de crença, da mudança de comportamento, onde se possa discutir partilhas. Eu sou o empregado de uma empresa pequena, eu sou parte importante dessa empresa. E que parte importante que eu tenho de ganho? Em forma de capital, eu quero ter lucro. Eu posso produzir por peças. Peças antigamente tínhamos os ofícios antigos, tínhamos aqui o ferreiro, nós tínhamos o trançador. Vamos falar de ofícios rurais da nossa região. Acabei de citar dois do setor da pecuária. Ele ganhava de acordo com a quantidade que ele produzia. Ok, hoje ele produz uma empresa lojista. Ele tem que se sentir parte e deixar de ser compreendido como quem é sacrificado.
mas como quem é parceiro do sistema de produção. Então, eu acho que tem que mudar crenças, tem que mudar valores. E nós temos que entender e parar de colocar uma mística de que o empregador, ou seja, o patrão, é aquele que quer sacrificar, que quer levar vantagem em cima do empregado. Pelo contrário, ele quer trabalhar, quer crescer, quer significar, quer servir a sociedade. Então, eu acho que essa discussão um pouco mais filosófica, ela serve para isso. É importante que o professor traga conceitos para a gente colocar a discussão. Aí é importante que, na prática, a gente possa discutir que, hoje em dia, no sistema atual, sofrem prejuízo dos dois lados. O governo acabou de implementar 5 medidas do FAT lá. Essa medida contribuiu com quem? Parece-me que era tentando contribuir para com o empregador, mas trouxe prejuízo para o empregado. E o empregado tem por tradição, ou nós temos uma teoria, de que a legislação só defende o empregado. Quando alguém procura direitos, quem tem vantagem é só o empregado. O empregador se sente sacrificado. Então é uma discussão que eu acho que a gente tem que mudar, conceitos, comportamento, e a sociedade ela é mutante. Como é que a gente vai evoluindo ao ponto em que possamos ver agir uma relação harmoniosa? Então, eu acho que aí é questão de discussão de mudança de comportamento. Como é que eu vou me pautar dentro de uma empresa onde eu sou parceiro, eu sou sócio, eu sou dono, que ela produz de acordo com a minha produção? Que lucro que eu tenho de forma tangível, mensurável em valor financeiro, em possibilidade de crescimento? Eu acho que essa discussão ela é bem complexa, ela é gostosa e ela nos faz dar a tranquilidade de poder participar. Nós que não somos técnicos, estudiosos do assunto, mas queremos levar essa discussão para a nossa sociedade como empregado do povo. Nós somos sim empregados do povo por 4 anos, estamos aqui para trabalhar, para cumprir a nossa função e para entregar um trabalho sério que gere resultados. Somos, inclusive, por forma de subsídios, remunerados para isso. Com muito orgulho, com seriedade e dando resposta ao chamamento do povo através do voto. Somos empregados sim, estamos aqui com prazo de validade, né, com um contrato de 4 anos, sem vínculo empregatício, estamos aqui à disposição. Com possibilidade de renovação do contrato, né? Depende da vontade do empregado e do empregador. A possibilidade o povo é que vai decidir depois. Se o contrato será renovado ou não, né, Vico? Verdade. Né? E para a gente encerrar esse primeiro bloco, até agora o Luiz Cláudio, né, nos manifestou, o senhor tem algo a contribuir, a complementar nesse começo de conversa aqui? Eu queria comentar sobre essa questão de desigualdade entre empregador e empregado. O pouco que eu entendo sobre direito do trabalho mostra o seguinte: o poder econômico do empregador coloca ele numa posição, sempre no início da relação empregador-empregado, o poder econômico naturalmente coloca ele numa posição mais confortável, mais alta. E essa linha, ela é injusta no início da relação empregador-empregado. O empregador com poderio econômico maior e o empregado lá embaixo, vamos colocar assim, quando ele precisa do emprego, ele se submete ao que o empregador, à imposição do empregador. Uhum. Então, ele nasce automaticamente mais baixo. Por que que isso se inverte quando ele é demitido, ele pede para sair? Tem que inverter para que haja o equilíbrio dessa linha da justiça. Essa posição, ela não somente se iguala à linha da justiça, ela inclusive o empregado, ele passa para o lugar do empregador para que por isso que a gente sabe que a justiça fica sempre do lado do empregador. Por quê? Porque é a justiça contra o poder econômico. Não, lado do empregado. O empregado, porque a justiça fica sempre do lado do empregado para que compense o poder econômico do empregador. Então, essa linha, inclusive, ela é invertida. Quando o empregado sai, ele toma a posição do empregador para que cause exatamente o equilíbrio dessa linha da justiça. E o empregado, se não houver esse amparo judicial,
do lado Qual dele, outro amparo ele teria? Porque qual amparo teria, o poderio, né? Seria... ele não tem o poderio do empregador, né? Bom, a gente segue essa linha de raciocínio, professor, nesse sentido, mas eu vou chamar um intervalo primeiro. Você que está em casa, nos acompanhando aqui pela TV Câmara, estamos falando sobre a relação empregador e empregado, levando em consideração vários aspectos, não só a questão jurídica, tá? E você que está em casa, não saia daí, rapidinho, um rápido intervalo, nós voltamos já já com o Câmara Debate. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Estamos de volta com o Câmara Debate aqui discutindo a questão da relação entre empregador e empregado. E no finalzinho do primeiro bloco, o vereador Luiz Cláudio Galassi falou sobre essa relação em termos judiciais, né, que o capital está acima, né, ele tem um patamar superior, digamos assim, mas que isso é compensado quando o trabalhador é amparado pela Justiça do Trabalho, que, entre aspas, sempre pende para o lado do trabalhador. O senhor concorda com isso? Ou é um mito isso, de pensar que a Justiça do Trabalho pende para o lado do trabalhador? Se nós entendermos que o direito é um campo de forças, né, dependendo do grau de mobilização, de organização, isso é possível. Historicamente se sabe que em situações de altas taxas de desemprego, o poder de barganha dos trabalhadores e dos sindicatos diminui. Em situação de emprego alto, ou seja, de baixo desemprego, a capacidade de obter ganhos, conquistas, inclusive que fiquem sacramentados no plano legal ou em acordos coletivos, dissídios coletivos, é maior. Eu acho importante a gente, até de certa forma me contrapondo, não sei se é a intenção do vereador Vico, mas as expressões que ele utilizou, a minha intervenção aqui não é de natureza filosófica ou conceitual. Eu nem usei o termo conceito. Ela é de categoria operante na realidade. Capital e trabalho existem efetivamente na disputa pela jornada, na busca de produtividade, né? Por exemplo, vamos sair do campo da indústria, porque a materialidade de certas mercadorias às vezes nos prende e não permite perceber o leque maior. Hoje um trabalhador bancário, né? Ele não é mais um operador do meio de pagamento, dinheiro ou cheque. Ele é um vendedor de produtos financeiros. Ele tem cotas para cumprir, ele tem metas para atingir. Se nós olharmos para um trabalhador da área da saúde, seja ele um assalariado num hospital particular ou num hospital público, existem algumas diferenças aí, mas ele é remunerado pelo serviço que presta. Eu vou falar de uma categoria que explica, inclusive, um acidente ocorrido dias atrás, né, esse acidente aéreo de uma empresa alemã. As investigações ainda estão ocorrendo, é preciso verificar isso, mas suspeita-se que o copiloto deliberadamente provocou o acidente. Essa semana. Então, vincula-se isso a quê? A um estresse do trabalho. Um operador de voo deve operar, vereador, É verdade. no máximo 8 voos. O que uma jornada de trabalho. Simultaneamente, ele pode controlar no seu painel 8 voos. No Brasil, nos Estados Unidos, as empresas aéreas estão obrigando os operadores de voo
a operarem até 14 voos simultaneamente. Por que tem acontecido tantos acidentes? Mas é o estresse do trabalho. Então, a produtividade existe em todos os setores. E quando isso extrapola o razoável, e o razoável sempre é socialmente determinado, tem a ver com aquilo que a medicina consegue descobrir, que a resistência dos trabalhadores consegue impor, entre aspas, em termos legais. Mas muitas empresas burlam isso. Termina essa intervenção com um exemplo. Quanto é o salário de um trabalhador, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, não estou nem ganhando para isso. Quanto que é o salário de um trabalhador no Vietnã, em Taiwan, que produz um tênis dessas marcas esportivas top, que patrocinam Copas do Mundo? $38. É claro que eu não estou dizendo... Sim, o salário mensal. E ele precisa trabalhar 4 meses para comprar um tênis que produz. Então nós temos situações... A ordem contemporânea tem muita sofisticação, mas ela reintroduz formas pretéritas de trabalho. Hoje existem cadeias produtivas em que o trabalho infantil, o trabalho semi-escravo ainda está presente. Nós temos que resistir a isso, né? Então, quando falamos em relação ao capital-trabalho, falamos de um leque muito amplo, inclusive desses exemplos limites que eu dei aqui. Como até o Vico mesmo citou, assim, o leque de opções para se discutir sobre esse assunto são enormes, né? Um leque enorme e vários pontos de vista. Agora existe a questão aqui com o Cícero da CDL. Tem uma frase que se a pessoa pensar como funcionário, ela vai sempre ser um funcionário. Se ela pensar como patrão, ela vai chegar lá. Mas existem os riscos disso, né? A pessoa pode ser bom no que faz, pode ser um excelente profissional, mas então ele tem todas as condições de montar o seu próprio negócio. Mas isso envolve riscos. E esse risco, normalmente, o empregado não observa isso, né? O risco financeiro de você investir num trabalho, e o Vico diz, as pequenas empresas são que giram, mas para se abrir uma empresa é fácil. E é da mesma forma que é fácil também fechar uma empresa, né? E esse risco ele é levado em consideração. O que nós podemos colocar nesse aspecto é o seguinte: o Brasil, que é a referência dessa conversa nossa, porque, como o Vico disse, se a gente ficar no campo filosófico, a gente vai abrir o pano e falar sobre a relação trabalho mundial, né? E a gente tem que se ater ao que nós temos aqui à nossa volta. E no Brasil, 58% dos empregos de carteira assinada provém de pequenas e microempresas. Hoje em dia, com esse estatuto da micro e pequena empresa, inclusive com as novas modificações que estão sendo feitas aí pelo ministro Afif Domingos, que a gente teve a oportunidade de conversar com ele agora recentemente, ele demonstrou claramente que para se montar uma empresa dessa é muito fácil e para se fechar também. Da mesma forma que os impostos inerentes a até um nível de 3.600.000 de faturamento anual, ele vai estender isso proporcionalmente na medida em que a empresa passe desse tamanho e cresça. Ou seja, entidades como a nossa e o SEBRAE, evidentemente, que é uma entidade ligada ao sistema S, elas visam ajudar quem quer montar a sua própria empresa a fazê-la com competência. Inclusive essa preocupação sua de que o empregado às vezes ele entra e o risco dele é muito grande porque ele não é treinado para mexer ou olhar todas as variáveis que uma empresa tem. Mas hoje, com essa ajuda que a gente está falando, essa capacitação, essa proximidade, essas entidades todas conseguem ajudar quem tem interesse em seguir esse caminho. E aí nós sempre levantamos a bandeira de que a livre iniciativa e o livre mercado é o caminho. Ou seja, qualquer um pode ter sua empresa. Basta ter vontade, basta que ele se capacite para isso e ele procure os locais adequados. Agora, tudo tem risco. Óbvio que o ser humano não é igual, as pessoas são diferentes. Então vai ter sempre aquele que vai tentar um risco, aquele que vai montar a sua empresa, aquele que está num grau de educação melhor, né, que é o que nós devemos sempre buscar, que você consiga obter essa educação e capacitação para você seguir com o seu negócio. Na medida em que isso ocorre, essa relação entre patrão e empregado ela vai ficando mais fácil. Porque aquele, por exemplo, que montou sua pequena empresa, ele dá um valor muito grande ao empregado dele que está ajudando-o a fazer com que ela
prospere, progrida, né? Então essa relação é muito mais palpável. Eu acho que esse nível de conversa que a gente teve aqui no início, com essa profundidade, digamos, que foi dada, ela é muito comum numa empresa de grande porte. Eu tive a oportunidade no passado, quando eu ainda era estudante, né, de participar de um estágio longo na fábrica da Ford em São Paulo, e eu me lembro muito bem de que a Ford, ela criava equipes para acompanhar na linha de montagem de um carro. E toda vez que a pessoa, por exemplo, colocava aquele pneu, outro, de cada carro que passava dentro da linha de montagem, a produtividade ou a produção dele aumentava em função do treinamento que ele recebia. Mas a partir de um momento, essa produção chegava no nível alto e a empresa dizia, puxa, consegui agora um funcionário como se fosse um robô, né? E que agora ele pode produzir nesse nível, eu estou muito satisfeito. Só que nós notavam, né, que na medida em que aquilo se transformava numa coisa tediosa e que era todo dia a mesma coisa, o funcionário começava a cair de produção, apesar dele ter sido o campeão. Então, nessa situação, já chegou a essa conclusão de que a pessoa precisa de variar o tipo de serviço, ele precisa se integrar dentro da empresa, ele precisa se sentir bem, ele tem que chegar a gostar de cheguei no meu trabalho, eu quero olhar para as pessoas, conhecê-las, eu quero ter um ambiente, se eu estiver cansado, eu tenho um lugar para me descansar. Enfim, essa é a filosofia. Não é aquela filosofia dura, como o professor citou ali agora, né, Adilson, a respeito dos operadores lá de outros países, do pessoal, né, da área de aviação e tal. Isso realmente é uma situação muito difícil, ou seja, você não pode pegar um ser humano e colocá-lo como se fosse uma máquina para poder observar as coisas, como se fosse um robô. Quer dizer, esse cara não tem vida. Então, eu acho que o que nós devemos julgar aqui, para a gente chegar numa conclusão, é que hoje nós temos caminhos que possa fazer com que essa relação seja muito tranquila e muito amiga, né? Depende muito desse foco que a gente vai olhar. Fernando, talvez eu não me expressei bem, talvez por limitação de conteúdo. Quando eu me falei em conceito, doutor Edilson, era com relação a como surgiu e como se estabelece as regras. Como é que a legislação passa a existir. Isso é um pouco conceitual e eu acredito que seja conceitual, quer dizer, é o conceito de organização de sindicatos e de grandes sindicatos que, na maioria das vezes, surge nos grandes centros, motivados por empregados de grandes empresas e que depois estabelece regras que são para todos, né? Qualquer regra definida por um sindicato, juntamente, lógico, cumprindo a lei, todos têm que cumprir. Jornada de trabalho, compromissos sociais, etc, etc. Então, quando eu me referi, era com relação a isso, e voltei a falar da complexidade do nosso tema. Quando o senhor coloca uma questão global, talvez é válida ela ser colocada. Nós temos que preocupar, sim, com o ser humano que está lá na ponta de um processo que não pode ser tão sacrificado. Talvez lá a realidade de vida é outra, o custo também seja mais baixo. É até estranho saber como é que uma pessoa viveria com $38, é isso o valor que o senhor colocou? Então eu coloquei que o tema é complexo e o que nós temos que discutir com a nossa sociedade local, trazendo para o plano municipal, e a Câmara Municipal de Uberlândia promove o Câmara Debate para isso, e aí eu citei a ideia de a gente pautar a discussão nossa de uma outra maneira, de forma mais respeitosa e de forma a entender o sacrifício que passa aquele que abre uma empresa. Que não tem só os custos com o custo e a morosidade ou a velocidade do processo de abrir ou fechar, mas você tem que pagar aluguel, alvarás e outros vários compromissos, seguros, segurança e outros vários compromissos que passa a onerá-lo. Quer dizer, quando o indivíduo vira e fala, eu faço parte então dessa produção e eu ganho lucro tangível em valor que entra no meu bolso e talvez o empregador, aquele que criou a empresa, não teve capacidade de planejamento, de saber distribuir todos os custos que ele tem, peraí, então você vai participar do lucro entendendo todas as despesas, não só do que produz de forma tão claramente entendida por você. Eu vendi, a comissão é tanto, calma, que os custos são maiores. Então, o que eu quis colocar é que a gente tem que buscar a discutir com a sociedade a relação que tem que ser tranquila e parar de demonizar. Nós temos que parar de demonizar o sindicato e o empregado, como o sindicato e o empregado tem que parar de demonizar o empregador. É essa quebra de paradigma que eu disse que nós temos que ter. Acho que a coisa vai evoluir a partir do momento em que todos possam se sentir parte importante
e sentir que tem benefícios tangíveis e intangíveis. Que é aquele, eu tenho tranquilidade, eu trabalho com calma, eu vou embora para casa. Apesar de que no mundo moderno, infelizmente, a casa e a família está em segundo plano. E a vida é trabalho, produzir. A vida é a nossa escravidão com resultado, né? Claro. O mundo moderno está assim em qualquer área. Eu gostaria de complementar um assunto que ele tocou, que eu achei interessante, que é o seguinte. Tem um terceiro componente nessa história entre empregado e empregador, que é justamente o papel do governo. Né? Porque hoje em dia, qual deveria ser o papel do governo nessa situação? É fazer com que aquilo que pode piorar essa relação aconteça. Por exemplo, transporte público, mobilidade urbana, planos diretores, essa parte aí do urbanismo de uma cidade. Isso tudo realmente interfere muito. Você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem um volume muito grande de habitantes e por isso mesmo é muito grande. Muitas vezes o sujeito mora 2, 3, 4 horas do serviço. E essa situação dá a ele uma qualidade de vida péssima. Então esse cara, por mais que ele seja competente, que ele tenha condições de fazer um trabalho adequado, ele tem uma vida muito ruim. E ele vai ser sempre uma pessoa cuja capacidade produtiva, cuja satisfação pelo trabalho, ela vai ser impactada. Porque essas outras situações que podem interferir que precisam ser muito bem cuidadas. Quer dizer, de que forma o governo poderia fazer isso melhor? Porque nós não estamos fazendo isso bem. Mesmo na cidade de Uberlândia hoje, nós temos problemas sérios com essa parte aí de plano diretor, de ocupação, de mobilidade urbana e de pensar em Uberlândia para daqui 30, 40, 50 anos. São coisas que nós já estamos mobilizando para tomar a dianteira e ajudar a área pública a fazer isso. Tá? Bom, o senhor quer complementar, professor, antes do intervalo? Não, deixa para o próximo bloco. Fernando. Pode ficar à vontade, professor. A gente diminui um pedaço do próximo, não tem problema. Então vamos dar um exemplo local, já que eu fui instigado a sair da Ásia e vir para Uberlândia. Vamos dar um exemplo local. Há alguns anos eu orientei uma monografia que analisou, eu também não vou citar o nome da empresa, uma empresa da cidade, importante, de porte grande, que instituiu um programa, acho que se chamava Estágio Adolescência. Era uma espécie de primeiro emprego. Ganhou, inclusive, um prêmio da Câmara Municipal de Empresa Cidadã. O que era esse programa? Havia uma substituição crescente de trabalhadores de um setor da empresa por estagiários. Só que nenhum estagiário era efetivado. Dias antes do que terminaria o contrato de estágio, né, o convênio de estágio, não se contratava. O que tinha por trás disso? E eu não estou, Cícero, generalizando. Né? A hora trabalho, qual era o salário por hora trabalhada do trabalhador de carteira assinada desse setor? R$ 2,65. A do estagiário, R$ 1,00. E é exatamente o exemplo que eu citei anteriormente. O sujeito precisa do trabalho, ele submete a situação atual dele e as exigências do empregador. Se nós quisermos assim na região, tempos atrás foi veiculada uma matéria chamada Filhos da Safra, de usinas de cana-de-açúcar, aqui da região, do Pontal do Triângulo. Os trabalhadores vinham dos estados de Maranhão e Piauí, principalmente, não só, mas principalmente, trabalhavam na safra, no corte da cana. Depois voltavam. Na safra seguinte, apenas 40% no máximo desse contingente retornava para cá. O que é que eles deixavam? Os filhos da safra. Certo? O que é que temos aí? Usina não é pequena empresa. É um grande negócio, mas não é pequena empresa. Então, é preciso olhar para o leque mais amplo. De fato, uma pequena, uma média empresa, uma microempresa, tem uma dinâmica, às vezes, de uma relação mais civilizada, de um patamar melhor, é verdade. Mais humanizada. Né? Mais humanizada. Não é regra, aliás, é regra, existem exceções aí também. Mas quando nós falamos em capital trabalho, ainda é o grande capital que, por vezes, com unidades dispersas, até pelo mundo todo, produz o seu produto ou o seu serviço. A indústria de calçados. Você tem um trabalho doméstico até. Parte da cadeia produtiva, das etapas produtivas, é feita na casa. As relações de trabalho aí são ainda muito do século XIX.
inclusive com trabalho infantil. E para o terceiro bloco, Fernando, cabe um comentário interessante, um pouco mais amplo sobre essa questão. Então a gente volta com o senhor no próximo bloco. Bom, você que está em casa, estamos aqui no Câmara Debate falando sobre a relação empregado e empregador. Aqui foi dito patrão, mas aí a gente vai entrar nessa questão também, porque patrão vem do pai, né? Da relação paternalista. Isso. Como era bem antes, né, da Revolução Industrial, enfim. Não saia daí, rápido intervalo e voltamos já já com o Câmara Debate. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Bom, estamos de volta aqui com o Câmara Debate, falando sobre a relação empregador-empregado, com o Luiz Cláudio Galassi e Vico, vereadores, o presidente da CDL, Cícero Novaes, e o professor sociólogo Edilson Gracioli. Luiz Cláudio, no finalzinho do segundo bloco, você iria complementar e contribuir, fique à vontade. Eu queria fazer um comentário rápido, a colocação do professor Edilson, muito bem colocado, nessa questão do funcionário dentro da empresa. A gente vê acontecer, inclusive muito, a empresa usar um funcionário de um cargo X e rebaixar o funcionário, e eu nem entraria na questão da remuneração, não. Rebaixar o funcionário para uma atividade diferenciada. Então, assim, a gente vê muito isso, já que eu tenho esse funcionário e ele está ocioso, eu vou levar ele lá para minha casa para fazer alguma atividade doméstica, vou pôr ele para dirigir o carro, enfim, acaba rebaixando a função do funcionário. Isso é um ponto que eu vejo como um ponto que deve ser discutido e grave. Outra questão, o Vico estava comentando sobre o formato das empresas. Eu tenho uma opinião particular. Eu, pessoalmente, eu adoraria, isso é uma utopia, que nós tivéssemos em crescimento o número de empresas pequenas, com um número de funcionários menor. Só que, infelizmente, Vico, a gente vê que, na prática, para que a gente alcance o ponto de equilíbrio, a empresa tem que crescer para que o custo fixo dela fique abaixo do seu ponto de equilíbrio. Então, e por que essa razão hoje? Por conta da alta carga tributária. Então, para que a empresa atinja o seu ponto de equilíbrio, ela hoje, infelizmente, ela tem que estar muito maior do que antigamente se conseguia. Outra questão que eu acho muito importante e relevante para os dias de hoje é a atuação dos sindicatos, das cooperativas. Infelizmente, de novo, em função
da alta carga tributária do empresário, o sindicato, as cooperativas, elas se veem na condição, infelizmente, o papel delas, uma empresa acima de 200 funcionários, a gente sabe que o funcionário passa a ter direito de ser representado por um sindicato ou uma cooperativa. Esses sindicatos, eles não conseguem fazer o papel que seria deles, que seria proteger o empregado, eles acabam passando para o lado do empregador, infelizmente. Por quê? Porque eles sabem que esse limite do empregador, para que ele consiga sobreviver e consiga manter o funcionário dentro da empresa, o acordo entre sindicato e empregador hoje pende para o lado do empregador para que a empresa consiga manter os seus funcionários. Então, isso é muito triste. A gente vê hoje, por exemplo, a legislação trabalhista diz que o empregado pode trabalhar no máximo até 2 horas, fazer no máximo 2 horas extra. E a gente vê os acordos hoje ultrapassando essas 2 horas extras, favorecendo o empregador. Eu não estou defendendo um ou outro. Eu só acho assim que, infelizmente, essa linha de equilíbrio hoje, ela está mais difícil do que em épocas anteriores. O que mostra também que essa relação empregado e empregador não é simplesmente uma relação entre empregado e empregador. Existe o governo com sua carga tributária, existem os sindicatos, vai bem mais além, né? E a conta tem que fechar, né, Cícero? A conta que não está fechando, né? O que ocorre é o seguinte, nós sabemos que a economia igual a brasileira, ela está em situação difícil, o Brasil ainda não saiu de um patamar, digamos assim, de país de terceiro mundo para país de primeiro mundo. Isso as pessoas dizem que estava ocorrendo e tudo, mas na realidade não é bem por aí. E o maior problema que nós encontramos é justamente a dificuldade de se aumentar o volume de empregos, às vezes para as pessoas, e criar um ambiente mais propício, principalmente por causa dos encargos trabalhistas. Hoje, por exemplo, sobre qualquer salário, você tem 100% de encargo que não fica na mão do empregador nem do empregado. Ele vai embora para, vamos dizer, para a mão do governo. E se isso tudo fosse olhado de uma outra forma, sobraria mais dinheiro para acertar essa relação no quesito de melhoria salarial, às vezes de menos tempo de trabalho e etc. E um outro ponto também é que a gente nota que o papel do governo nessa situação, ele é omisso. Porque apesar de existirem leis bastante severas, né, nem sempre elas são cumpridas. E tem um outro problema também muito sério. É o problema da entrada de imigrantes, principalmente agora, há pouco tempo que estava faltando mão de obra, que nesse momento eu acredito que já esteja equacionado devido à diminuição da atividade econômica. Então você tem ouvido falar o tempo todo que está se entrando uma média aí de 5 mil imigrantes haitianos sem qualificação, pertencente a um país que não tem estrutura nenhuma de valores, de nada, e que nem fala o português. E que aí esse caminho é feito através do Acre, depois ele é jogado para cidades maiores aqui da nossa região, inclusive o Uberlândia também tem recebido pessoas desse tipo. E é uma situação como se fosse o seguinte, você está importando pobreza de outros países, sendo que aqui nós temos um monte de problemas que envolvem pobreza, falta de trabalho e tudo isso daí. Então, acho que não é tão simples só analisar a relação patrão ou empregador e empregado, entendeu? Existem outras situações que envolvem, que precisam ser colocadas também em campo para que exista aí um equilíbrio melhor nessa relação. Cícero, tem um problema sério hoje que o governo tem a obrigação de resolver, é a questão do trabalho autônomo. Os trabalhadores, eles chegaram à conclusão, à conta financeira, que o trabalho autônomo, uma empregada doméstica, se ela trabalhar como diarista, hoje ela atinge o valor para que ela pague o imposto de renda, o valor mínimo que ela passa a ser obrigada a pagar um imposto de renda. Mas como ela recebe em dinheiro, ela não deposita esse dinheiro no banco e por isso ela fica desobrigada ao pagamento dos 27,5, que varia dependendo do valor do salário. Isso é um problema muito sério, porque a sociedade está deixando de receber parte desse benefício, não é? O empregador paga direto para a funcionária que passa a ser autônoma,
a Receita Federal passa a não ter acesso a essa informação do ganho dela e a sociedade perde com isso? Então, eu gostaria de uma série de temas foram levantados aqui, acho que a gente já caminha para o final, vou tentar ser bem conciso. Uma característica hoje é a xenofobia. No mundo todo, inclusive no Brasil, inclusive no plano local, muitas vezes se demoniza o estrangeiro como explicação de suas mazelas. É assim com o turco na Alemanha, com o árabe na França, com latinos e negros nos Estados Unidos, e nós também começamos a ter esse tipo de postura. E o polonês na Inglaterra? Como? Polonês na Inglaterra. O polonês na Inglaterra, ou o irlandês, né? Agora, eu sei que é uma fala fora do que predomina a divisão, mas acho importante dizer isso. A fiscalização sobre o cumprimento da legislação não é tarefa do governo. A fiscalização até é, mas a exigência que se aplica é do judiciário. É preciso distinguir, porque às vezes nós falamos de governo, queremos dizer um outro elemento do sistema estatal. A questão da carga tributária, aí poderíamos até ter um programa sobre isso. O que caracteriza a estrutura tributária no Brasil, eu vou me diferenciar de dois colegas aqui, de maneira respeitosa, não é a carga tributária elevada. O que caracteriza a carga tributária no Brasil são duas coisas. O princípio regressivo da tributação, com quanto por cento de tudo que se arrecada os bancos contribuem? 2%. Os assalariados, 42%. E para onde vão os recursos? Quando nós reclamamos do custo Brasil, o grande custo Brasil é o que se compromete do orçamento da União com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Todo mundo que tiver aplicação financeira tem interesse que a dívida pública aumente. Então há um problema, há uma mistificação. Eu concordo, não sei se o Cícero, o pequeno e médio empresário, ele é mais onerado do que o grande capital, é verdade. Mas quem é mais onerado do que todos? O assalariado. E nós temos que sair dessa ideia de que direitos trabalhistas vão para o governo. Não é isso. Vão para o governo para compor o orçamento da União, para pagar juros e amortização da dívida pública. Não é para folha de pagamento. E por último, para não tomar mais tempo, o que é tributado no Brasil? O consumo. Então, na hora que cada um de nós vai comprar uma lata de óleo aqui, todos nós pagamos o mesmo tributo, está errado. O que tem que ser tributado? As grandes fortunas, o capital financeiro. A atividade produtiva e o salário não podem ser tributados como são. Então, quando falam a reforma tributária, cada um entende de um jeito. Você acha que banqueiro quer uma reforma tributária que tribute o capital financeiro? Não quer. Os grandes patrimônios, as grandes fortunas. Essa é uma reforma tributária que dá para encampar. É onde que entra o jogo de interesses e é por isso que a coisa não anda. O pequeno empresário, ele realmente sofre. O assalariado também, mas o grande capital não. Esse está na boa. Mas no fundo, quem vai pagar essa conta no final é realmente o empregador e o empregado. É a sociedade. No modelo atual. E principalmente a classe média. Bom, se a gente for levar o assunto aqui, são mais 4 blocos para frente. Uma existência. Mas com certeza, assunto tem. Que bom que tem assunto, né? Mas eu deixo uma consideração final de cada convidado aqui, começando pelo Vico, já agradecendo novamente a sua presença aqui, mas eu queria deixar um convite aqui, já numa próxima oportunidade, a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, contando com a presença dos senhores aqui, tá? Por favor, Vico, muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço a você mais uma vez, obrigado, né, por participar de um tema que foge à nossa expertise, mas estamos no ofício, na obrigação de responder ao chamamento e tentando levar um assunto que interessa à nossa população. Presidente Cícero, obrigado, uma alegria estar com o senhor, professor Dr. Edilson, Luiz Cláudio Galassi, um grande amigo, vereador que está surpreendendo com seu comprometimento e seriedade. Eu quero sugerir, Fernando, antes de agradecer e dar um abraço a todos os nossos telespectadores, que nós possamos discutir a intervenção e os compromissos do município para com essa relação empregado-empregador. Plano diretor, código de postura,
Nós vivemos uma cidade maravilhosa, comparada a outros vários locais do Brasil, que tem condição ainda de controlar a questão do transporte público, que tem condição de se orientar melhor para com o crescimento e para com as novas formas de trabalho. Devemos usar ou não uma calçada para aquele que gera um emprego e renda através de um barzinho, de um restaurante. Então, fica essa nossa sugestão, discutir a importância do município nesse processo. Como é que a gente pode começar a discutir para pensar Uberlândia daqui 10, 15, 20, 50 anos? É uma cidade que tende a ficar muito populosa. Então, é a nossa sugestão. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Vico, pela sugestão. Já está anotado aqui. Com certeza a gente vai preparar um programa, ou alguns programas, porque acho que um só não dá para discutir isso. Tem que ser mais de um. Obrigado. Bom, aqui o Cícero Novaes, presidente da CDL. Primeiramente, né, bem-vindo aí à nova gestão da CDL e muito obrigado pela sua presença aqui, Cícero. Bom, eu que agradeço, Fernando, agradeço a TV Câmara por ter nos convidado para esse programa. Eu acho que todo programa que a gente consegue estar com pessoas como as que estão aqui comigo, que são qualificadas, o vereador Vico, o amigo vereador também, o Luiz Cláudio Galasso, o professor Edilson, e você que nos conduziu de maneira brilhante. É importante que esse tipo de conversa sempre ocorra, porque nós estamos aqui nos doando, vamos dizer, em parte, né, para que a gente chegue a uma melhoria de qualidade de vida para o nosso povo, povo da nossa cidade. E quero dizer que a CDL está aberta a qualquer ajuda ao poder público no sentido de se preocupar com a evolução da cidade para os próximos 10, 20, 30 anos, porque a gente mora aqui e é aqui que a gente deve preocupar mais do que, digamos, as outras cidades ou os outros países que estão por aí. Então me coloco à disposição e agradeço ao telespectador aí por ter nos ouvido. Bom, obrigado. Professor Edilson Gracioli, sociólogo, primeira vez conosco aqui, mas tem conteúdo para vários programas aí, a gente espera contar com o senhor novamente aí em outras oportunidades, já agradecendo a disponibilidade aqui hoje. Muito obrigado. Agradeço pela cordialidade, pelo tom respeitoso do debate, e eu quero apenas dizer que a minha presença aqui, ela tem uma dimensão até de prestação de contas para a sociedade. Eu sou um assalariado do Estado, eu não produzo nenhuma mercadoria palpável, tangível, mas atuo na área daquilo que se chama trabalho improdutivo, não porque eu não faça nada, mas porque ele não gera, não valoriza nenhum capital investido. Então é uma satisfação. Aqui na Universidade Federal de Uberlândia, nós somos remunerados por parte daquilo que os trabalhadores criam e que não é realizado como lucro, nem como salário direto de ninguém. E é uma satisfação e é uma prestação de contas do que fazemos no nosso trabalho. Eu falei hoje aqui daquilo que é matéria-prima de pesquisa, ensino e extensão nos 21 anos que estou na UFO. Bom, o produto do senhor são os profissionais que trabalham em várias áreas. É uma responsabilidade muito grande, mas tudo bem. Que com essa carga de conhecimento se formaram aqui na UFO e estão prestando serviço, e inclusive são empresários também. Né? Esse é o produto do senhor. Bom, Luiz Cláudio Galasso, vereador, primeira vez conosco aqui, primeira de várias, espero. Muito obrigado pela presença, viu, Luiz? Uma honra enorme ter recebido o seu convite, Fernando. Eu queria agradecer muito a atenção do Vico. Nós estamos sempre juntos lá, né, meu amigo? O Cícero, o nosso amigo professor. E o recado final que eu gostaria de dar, representando os vereadores da nossa Casa Legislativa, a casa de vocês, façam o melhor uso dela, né, Vico? Nós somos lá 27 vereadores no mandato de 4 anos. Somos funcionários públicos e estamos lá para servi-los. Então, realmente façam o melhor uso da casa, tragam-nos mais sugestões e é para isso que a gente está lá, para servir a sociedade de Uberlândia com muito orgulho e com muita garra, né, Vitor? Bom, então muito obrigado a todos aqui e a você em casa que nos acompanhou e que pode enviar sugestões de temas a serem tratados aqui também, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.